Olá, hoje eu quero falar com você que quer prosperar trazendo princípios bíblicos para o seu negócio, entendendo que hoje falaremos das 5 funções básicas que um empreendedor de Deus precisa ter na sua empresa para que ele possa avançar, ter mais resultados e atingir o alvo daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Afinal de contas, os planos de Deus são muito melhores do que possamos imaginar e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vem comigo. Muito bem, a primeira função sua como empresário, você como empreendedor, se você quer trazer os princípios do Senhor para o seu negócio, é entender que a sua função é ser governante na sua empresa. Deus te estabeleceu como governante no seu negócio e como governante você precisa assumir esse papel que lidera, que direciona as pessoas. Você precisa entender que como governante, Deus espera que você, dentro da sua empresa, exerça essa função. Veja, Gênesis 1:28 diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Tá vendo? Deus não te colocou para dominar pessoas, mas para liderar pessoas. Como governante, você tem uma função muito importante dentro do seu negócio, que é ser aquela pessoa que dá direção, aquela pessoa que governa, aquela pessoa que lidera, aquela pessoa que instrui. Veja, para você se tornar um governante, existem 4 princípios básicos que eu quero te trazer nessa aula, que é, número 1, gerenciar os recursos com fidelidade e estratégia, ou seja, tudo que já chegou às suas mãos, os seus clientes, os seus recursos, faturamento da sua empresa, tudo aquilo que Deus já colocou na sua mão, você precisa ter fidelidade, você precisa ser fiel a tudo aquilo que Deus já te deu e com estratégia você precisa tomar decisões assertivas. A função do governante é ter estratégia, é ser um estrategista do seu negócio. Ponto número 2, expandir sua empresa e criar impacto no mercado. Olha o que Deus fala lá em Gênesis 1:26, a função do homem é multiplicar-vos, sabe? Existem várias parábolas que Jesus nos trouxe onde ele nos instrui sobre a importância de fazermos com que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos se multiplique. Ou seja, se ele te colocou 1 talento, você precisa fazer com que vire 2 talentos. Se ele te colocou 5 talentos, precisa virar 10 talentos. Essa é a função do governante, é multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Depois, liderar com integridade, servindo e dando direção aos seus colaboradores. O que é liderar com integridade, sabe? É amar as pessoas, é realmente entender que o seu papel como governante é dar direção, é dar caminho para os seus colaboradores. Seus colaboradores precisam entender que dentro do seu negócio, dentro daquilo que Deus estabeleceu, ele faz parte como uma engrenagem. Eu gosto muito de trazer o exemplo de uma engrenagem de um relógio analógico, né? Se você abrir um relógio, você vai ver que existem várias engrenagenzinhas e cada pessoa dentro da sua empresa é como se fosse uma engrenagem. E se estiver faltando uma engrenagem, o relógio não funciona. Ou se uma engrenagem dá problema, o relógio não funciona. E se você entender que o seu papel é fazer com que todas as peças desse relógio funcione a ponto do relógio, né, cumprir o seu papel, cumprir o seu propósito, você vai entender que você está exercendo a sua primeira função, que é ser governante. E 4º ponto, ser um administrador responsável, cuidando dos talentos e oportunidades que Deus colocou em suas mãos. Então entenda, aquilo que Deus já confiou a você, você é mordomo dele a ponto de dizer, peraí, como mordomo, né? Vamos entender a função do mordomo, né? Dentro de uma casa, um mordomo, ele cuida de tudo para o seu senhor, para o seu patrão. E nós, como mordomos do Senhor, dentro dos nossos negócios, nós precisamos entender que a nossa função é administrar da melhor maneira, da maneira com que o nosso patrão, do que o nosso Senhor gostaria que administrássemos, e não tem como você fazer isso se você não entender quais são os princípios do Senhor, quais são os princípios de um negócio estabelecido de acordo com os princípios do reino. Então, essa é a primeira função de um empreendedor de sucesso, de um empreendedor que deseja trazer os princípios do Senhor, é ser um governante.
Vamos para a segunda função de um empreendedor, vem comigo. Bom, a sua segunda função dentro de um negócio, sendo um empreendedor que deseja atrair o favor de Deus, é ser um sacerdote dentro do seu negócio, ser um líder inspiracional. Olha o que Isaías 61:6 fala. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das nações, das outras nações, serão de vocês. E vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. Olha que interessante isso. Deus está falando que, como sacerdote do Senhor, ele cooperará para que nós possamos acessar coisas que talvez nós não teríamos sozinho. Quando exercemos essa função de sacerdote dentro da nossa empresa, nós estabelecemos uma conexão real de Deus com um propósito divino, e isso faz com que a nossa empresa prospere com o favor de Deus. Veja bem, para que você entenda isso, separei 3 princípios básicos, porque no final das contas, você como um empreendedor cristão, você precisa ser um exemplo. E eu conheço muitos empreendedores aqui dentro do meu escritório. Eu tenho um escritório de contabilidade, hoje a gente atende centenas de empresas, além de outros negócios que nós temos aqui. E muitas vezes eu me deparo com muitos empreendedores que se dizem cristãos, mas que não querem emitir nota fiscal, que não querem pagar o salário justo, não querem exercer aquilo que as normas, as leis exigem que sejam feitas dentro dos seus negócios, e com aquela mentalidade do mundo, né, digamos assim, que se todo mundo faz, eu vou fazer também. Se eu pagar todos os impostos, eu vou quebrar. Então, quando você começa a fazer uma aliança com pensamentos demoníacos, você tira o favor de Deus do seu negócio. Então, para que possamos trazer os princípios do Senhor, nós precisamos saber com quem estamos fazendo aliança. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor, você precisa fazer uma aliança apenas com o Senhor. O Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, trazer esses princípios é função de um sacerdote. E dentro da sua empresa, você precisa ser um sacerdote real. Os seus colaboradores, os seus clientes, os seus fornecedores precisam olhar para você e dizer: uau, aí vai um homem de Deus. Por mais que muitas vezes eles possam dizer: aí vai um maluco. Mas é um maluco do Senhor. Então eu separei aqui 3 princípios básicos para você trazer para o seu negócio, que isso vai te fazer um sacerdote real, que é conectar seus colaboradores a um propósito maior. Entenda, meu amigo e minha amiga, você tem essa função de inspirar os seus colaboradores com tudo aquilo que Deus está fazendo através da sua empresa e fazer com que eles percebam o quão importante aquilo que eles carregam, né? Porque todos nós temos, digamos assim, dons especiais que nos foram dados por Deus lá no ventre da nossa mãe e que agora está sendo manifesto. E a sua função é fazer com que o seu colaborador resgate isso, entenda qual é o dom dele, qual é a função dele, e que junto com você, vocês se conectem para que juntos possam alcançar a graça de Deus em tudo que for feito. Então essa é a sua função, é ajudar com que o seu colaborador encontre propósito na sua empresa. Ponto número 2, ser um exemplo de ética, visão, espiritualidade no ambiente de trabalho. Agora não dá para você falar de Deus, falar do amor, do favor de Deus, dos princípios de Deus dentro da sua empresa se você não for um exemplo disso. É claro que muitas vezes nós cometemos erros, eu entendo, eu sei que até Paulo dizia assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e muitas vezes o mal que eu não quero eu acabo fazendo, e eu sei da importância que temos, eu e você, de nos policiarmos para que possamos estar regrados em sermos um exemplo inspiracional para os nossos colaboradores, para todas as pessoas que fazem parte da nossa empresa. Então, por isso, por mais que às vezes aconteçam erros, nós precisamos aprender também, sendo um exemplo, até pedir perdão quando erramos. Sabe, opa, peraí, desculpa, não era por esse caminho, sabe? E de forma muito intencional, todas as minhas ações, elas precisam refletir a graça de Deus, a glória de Deus, os princípios de Deus. Então eu preciso ser um exemplo de ética, né? Eu preciso consagrar a minha vida para o Senhor, para que os meus colaboradores, para que os meus parceiros, para que os meus clientes vejam que eu sou um homem de Deus. Terceiro ponto,
Construir uma cultura empresarial baseada em princípios sólidos. Veja, meu amigo, minha amiga, toda empresa tem uma cultura. Qual é a cultura da sua empresa? Alguns anos atrás eu fiz uma enquete aqui na empresa e para entender o que as pessoas entendiam da nossa cultura. Todo mundo sabia que tinha uma cultura, mas ninguém sabia explicar essa cultura. Todo mundo sabia que tinha algo no ar, algo que estava acontecendo, mas ninguém sabia dizer claramente, olha, essa é a nossa cultura. A verdade é que quando nós desenhamos, nós fomos lá e definimos princípio número 1, princípio número 2, 3, 4, 5, 6, 7, os nossos valores, ficou muito mais claro para mim, para os meus sócios e para os meus colaboradores, o que de fato acreditamos, o que de fato faz sentido para nós. Então, até na hora de contratar um colaborador, eu entendo, opa, peraí, esse aqui faz parte dos nossos princípios, dos nossos valores, se não faz, está tudo certo. Não é o lugar dele aqui. Assim como na hora de demitir um colaborador, eu também olho para isso. Ou na hora de promover um colaborador. E a gente tem aqui dentro do escritório um modelo de partnership que a gente proporciona aos nossos colaboradores se tornarem sócios da nossa empresa. Então, quem é sócio, quem pode ser sócio? É uma pessoa que está conectada com os nossos valores e os nossos princípios. Então, por isso, é sua função como sacerdote aí na sua empresa, como líder inspiracional, ter a intenção de forma muito clara de construir uma cultura dentro da sua empresa, porque isso sim vai inspirar as pessoas e tenha certeza que isso vai atrair o favor de Deus, porque no final das contas, aonde a cultura do reino de Deus está estabelecida, o reino vem. Vamos para o princípio número 3, né? A função número 3 que todo empreendedor precisa ter. A terceira função de todo empreendedor que deseja atrair o favor de Deus para o seu negócio é ser um guerreiro na sua empresa. Essa é a sua função, meu amigo e minha amiga, você precisa ser um guerreiro no seu negócio. Sabe, olha o que Deus falou para Josué em Josué 1:9, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa é a função que Deus espera de você ao comandar aquilo que Ele colocou na sua vida. Se você acredita que a sua empresa foi Deus que colocou sobre você, que Deus te oportunizou a construir isso, você precisa ser forte e corajoso, você precisa ser um guerreiro, porque vão ter momentos de muita dificuldade. E esses momentos, somente um guerreiro, somente uma guerreira poderá avançar com aquilo que Deus tem para você. Sabe? Olha o que diz Efésios 6, 10, 18. Diz assim: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Sabe? Em Efésios capítulo 6, fala da importância de trazermos sobre a nossa vida a armadura de um guerreiro, porque no final das contas, meu amigo e minha amiga, ser empreendedor já é um desafio bastante acentuado. Agora, quando você, além de ser empreendedor, deseja trazer os princípios e você está lutando contra muitas vezes forças malignas contra a sua vida, contra o seu negócio, contra o reino de Deus. Afinal de contas, você quer expandir o reino de Deus e eu diria para você que não há nada mais importante do que isso, sabe? O que eu falo muito e falo para os meus sócios, para minha família, para os meus colaboradores que não há nada mais importante para mim do que o favor de Deus, do que cumprir os princípios de Deus, mesmo que se for necessário, eu prefira fechar a minha empresa. Mas hoje eu entendo que a minha empresa, ela é a função, né? Deus me colocou na função de empresário, de comandar um grupo de empresas que eu tenho hoje, justamente porque é a vontade dele. Se é a vontade dele, a minha função é resistir como um guerreiro, me colocar na posição de um guerreiro e fazer com que isso aconteça. Olha só quais são as principais responsabilidades de um guerreiro no negócio. Primeiro, defender a visão da empresa contra distrações e ameaças. Se você tem claro aonde que você quer chegar, o seu objetivo, você precisa defender isso com unhas e dentes. Você precisa ter clareza de que você é a pessoa que tem a função de defender a visão da empresa.
Não espere de um colaborador, não espere de um sócio, embora o sócio também tenha essa função. Mas o que eu estou falando para você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você tem a função de defender a empresa como se fosse um guerreiro. Você precisa estar firme, convicto daquilo que Deus confiou a você. Enfrentar os desafios do mercado com coragem e resiliência. Toda a empresa enfrentará desafios. Toda, né? Algumas em um grau maior, outras em um grau menor, mas à medida que você vai avançando, os desafios também vão aumentando na sua empresa, os desafios também vão aumentando na sua vida e na sua capacidade de liderança, e você precisa ser resiliente a isso, você precisa tomar cuidado, né, e se proteger contra as ameaças que estão ao seu redor, e como um guerreiro você precisa proteger a sua empresa, proteger as suas emoções, porque no final das contas são elas que vão comandar a sua empresa. E um guerreiro, uma pessoa que tem essa característica, ela é resiliente nas suas emoções, e é isso que você precisa fazer. Lutar para manter a verdade e os valores do seu negócio, porque não importa o que esteja acontecendo lá fora, não importa o que o governo está fazendo, o que o mercado está fazendo, o que o concorrente está fazendo, você precisa entender, meu amigo e minha amiga, que a sua função é defender com unhas e dentes a verdade e os valores que você estabeleceu para a sua empresa, que eu acredito e eu desejo que, assim como é aqui no meu negócio, no seu também seja, que sejam valores, princípios, pautados na verdade do Senhor. E quarto ponto, criar estratégias para o crescimento sustentável da sua empresa. Como assim, Renato? Você precisa criar uma estratégia de forma clara de como que você vai atrair novos clientes, como que você vai manter o caixa saudável da sua empresa. Você precisa criar estratégias até mesmo de como você vai fazer se um colaborador importante seu sair e como é que você vai repor isso. Então, tudo isso faz parte da função do guerreiro. O guerreiro, ele tem essa função de protetor. E é isso que você precisa ser na sua empresa. Você precisa ser um protetor e de forma muito convicta, né? Você precisa trazer isso para o seu negócio. E eu diria para você, como princípio básico para que você consiga exercer essa função, você precisa ter disciplina, visão e fé. Esses três pilares, tenha certeza que, se bem aplicados, você será sim um guerreiro no seu negócio e você vai avançar muito com a sua empresa. Bom, a quarta função de todo empreendedor que deseja atrair o favor de Deus para o seu negócio é ser um provedor, um empreendedor provedor. Função de criar riqueza e oportunidades. Veja bem, 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que infiel. Pensa o seguinte, as pessoas que trabalham com você, os seus colaboradores, os seus sócios, se assim você tiver, ou os seus parceiros, eles confiam naquela visão que você trouxe para o seu negócio. Eles confiam, eles acreditam, porque hoje a verdade é que precisamos ser bem francos, onde o Brasil, né, vive um tempo em que as pessoas quase podem escolher aonde trabalhar. Mas quando elas entendem que, caramba, esse negócio aqui, essa pessoa que está comandando esse negócio é confiável, acredito no que ele está construindo, nós temos a função de fazer com que as expectativas dessa pessoa de crescimento, de alcançar os seus objetivos, elas também sejam alcançadas, elas esperam isso de você. Então você precisa entender que dentro do teu papel como empreendedor, como aquele que está dirigindo, está governando essa empresa, aquele que tem como função exercer a vontade do Senhor para o seu negócio, você também precisa mostrar para as pessoas que, de alguma forma, tudo que você está fazendo é pensando nelas também. E na verdade não é só mostrar, você precisa pensar dessa forma, você precisa agir dessa forma, porque se você não fizer isso, né, os seus colaboradores é como se fossem seus filhos. Olhe para eles como se fossem seus filhos, onde você tem essa função de atrair o melhor para eles, ajudar eles a crescer, sabe? Aqui na empresa nós temos reuniões que a gente denominou reunião one-on-one, né? Muitas empresas praticam essa estratégia que, dentro dessas reuniões, o nosso papel é ajudar o nosso colaborador a dar o próximo passo, né? A crescer, a se desenvolver profissionalmente. Muitas vezes a gente entra até nas esferas particulares, porque é
a nossa função ajudar as pessoas, sabe? Uma pessoa que entra dentro da minha empresa, ela precisa sair melhor do que quando ela entrou. Esse é o legado que eu quero deixar na vida de cada um. Mas olhando para o provedor, qual que é o seu papel? É entender que você precisa multiplicar a sua empresa para que as pessoas também colham desses frutos, para que as pessoas participem disso, porque no final das contas, todo mundo precisa de dinheiro. Hoje a gente vive num mundo que o dinheiro ele é importante. Né? Você quer ter uma casa melhor, você quer ter um carro melhor, e eu tenho certeza que isso é muito bom, e os seus colaboradores também querem isso. Então, você tem essa função de levar os seus colaboradores para esse nível de olharem para o seu negócio, olharem para a sua empresa e perceberem, opa, peraí, aqui eu também posso, sabe? Essa empresa está indo para um lugar que eu também quero ir, porque eu sei que quando ela alcançar aquilo que a visão sua como empreendedor tem para esse negócio, todos nós nos beneficiaremos com isso. Olha o que Provérbios 13:22 diz. O homem de bem deixa uma herança aos seus filhos e filhas, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou seja, sabe, se você é um homem de bem, se você entende a importância disso, se você olha para o seu negócio, olha para os seus colaboradores de uma forma que você consiga priorizar eles nesse crescimento, você vai deixar uma herança na vida deles, sabe? Ele vai olhar para o carro dele, que ele conquistou a partir de trabalhar na sua empresa, para casa, para a família dele, que hoje tem estrutura porque você proporcionou isso, e ele vai ter um olhar diferente. Essa vai ser a herança que a sua empresa, a sua gestão vai deixar na vida do seu colaborador, certo? E eu separei alguns princípios, é claro, sobre esse ponto, para que você possa aplicar aí, para você conseguir entender como exercer essa função dentro da sua empresa, né? Primeira delas, primeiro princípio, gerar oportunidades e segurança para os seus colaboradores, ou seja, você precisa dar a eles a oportunidade deles crescer, dando a eles também segurança de que, por mais que às vezes esteja rolando uma tempestade na sua empresa, mas você precisa estar firme e ter a certeza daquilo que você está fazendo, daquilo que você está construindo e passar essa segurança para os seus colaboradores. Aprender a multiplicar os recursos e escalar o seu negócio. Você precisa se conectar com pessoas, estar em ambientes, sabe? Às vezes investir em cursos, treinamentos, mentorias, porque isso vai gerar em você a habilidade de multiplicar recursos. E entenda, você não está sozinho nessa jornada. Existem pessoas que Deus vai conectando para te ajudar nisso. Eu espero que essa aula, esse vídeo, de alguma forma, te ensine algo que seja importante, que você aplique no seu negócio e que você veja o favor de Deus e você, de alguma forma, você multiplique isso. Porque entenda, esses princípios que eu separei para compartilhar com vocês, aplicados, vão trazer resultados. E eu não estou falando isso porque eu acho que vão trazer resultados. Eu não estou falando isso porque eu quero ser um coaching na sua vida. Eu quero ser aquela pessoa que de fato vive isso e que por isso estou falando. Tudo que eu estou falando para vocês, esses 5 princípios, essas 5 funções que todo empreendedor precisa ter no seu negócio, é porque eu aplico, eu vivo isso na minha empresa. Não estou falando só da boca para fora. Entenda isso. Então, crie um ambiente seguro, onde a equipe confia que mesmo em tempos difíceis, o líder encontrará soluções. Então, você precisa, os seus colaboradores, as pessoas que fazem parte da sua empresa, precisam olhar, opa, peraí, esse cara, essa mulher, por mais que nós estejamos passando por um momento difícil, eu confio que ele vai nos fazer atravessar o Mar Vermelho. Eu confio que ele vai conseguir encontrar a solução para que a gente continue avançando. É isso que os seus colaboradores precisam ver em você. Ter a certeza de que eles podem confiar nisso. Então, falei aqui, gerar oportunidades, aprender a multiplicar e criar um ambiente seguro. E agora o quarto princípio para você exercer a função de provedor na sua empresa é planejar e administrar bem os recursos, separando o que deve ser reinvestido e o que deve ser distribuído. Entenda, meu amigo e minha amiga, a sua empresa, ela precisa estar crescendo. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava numa situação na minha empresa e, veja, eu estava, depois de muito tempo, eu tinha encontrado um certo nível de estabilidade, né? Por muito tempo eu botava dinheiro para que o negócio acontecesse, sabe? Momentos muito difíceis. Mas quando eu encontrei a estabilidade, surgiu uma situação na minha vida
que começou a queimar um desejo de mudar de endereço. E era para ir para um endereço muito mais caro, com custo não só de aluguel, ia ter condomínio, né? Os meus colaboradores daquela época moravam perto da onde eu estava estabelecido, e isso, com a mudança, faria que eu tivesse custos com vale transporte e tal. Ia mudar completamente a minha vida. O que aconteceu? Mas estava queimando dentro de mim esse desejo de fazer essa mudança, sabe? E eu sabia que para fazer essa mudança ia me custar muito financeiramente e ia me tirar da estabilidade. Então, eu orei a Deus. A princípio eu achava que Deus queria que eu tivesse essa estabilidade e talvez não fosse dele eu fazer essa mudança, mas enquanto eu orava, Deus falou muito forte ao meu coração. Eu não te chamei para a estabilidade, eu te chamei para avançar. Naquela hora, eu tive a certeza que Deus estaria comigo e que Ele estava me preparando para um outro nível. Eu precisava avançar, eu precisava entender que aquele era o momento de investir, aquele momento era de ter fé e acreditar naquilo que Deus estava fazendo. E aí, com planejamento, estruturamos isso e aí a gente deu esse passo. E eu afirmo a vocês aqui que foi o melhor passo que demos naquela época, né? Porque depois a gente deu outros passos tão importantes, mas esse passo foi muito importante. Por quê? Porque depois que mudamos de endereço, as coisas começaram a se acentuar de uma forma, clientes novos, por quê? Porque a percepção e a confiança que a gente teve no Senhor atraiu o favor dele e o nosso negócio prosperou muito. Então entenda, meu amigo e minha amiga, que a sua função dentro da sua empresa é ser um verdadeiro provedor do seu negócio, estar conectado com o Senhor, entender o que Ele está fazendo na sua vida, o que Ele quer fazer através da sua vida, é muito importante. Por isso, vamos para a quinta e última função que todo empreendedor de Deus precisa ter no seu negócio. Vem comigo. Quinta e última função de todo empreendedor que deseja atrair o favor de Deus para o seu negócio, trazendo os princípios do Senhor, e tenha certeza que aplicando você vai ver muito resultado na sua empresa. E esse quinto e último item, essa quinta e última função de todo empreendedor é ser um discipulador. Você tem essa função de discipular as pessoas, de gerar novos líderes. Acontece ocasionalmente de muitas vezes você preparar pessoas para ir para o mercado de trabalho e tá tudo certo, sabe? Teve uma vez que eu estava até um pouco frustrado com isso, estava orando e dizendo: Deus, poxa, a gente às vezes investe nas pessoas, acredita nas pessoas e daqui um pouco elas saem, vão para um concorrente ou abrem uma nova empresa, e o que Deus falou ao meu coração é que a minha função, ela foi cumprida na vida daquela pessoa, porque é justamente isso que Deus espera de mim e espera de você, que nós possamos discipular pessoas para que quando elas passarem pelas nossas vidas, elas tenham um impacto tão forte com as nossas vidas que elas tenham uma transformação verdadeira e real. Então, por isso, meu amigo e minha amiga, nós como empreendedores cristãos que desejamos trazer os princípios de Deus para os nossos negócios, nós precisamos ser um discipulador, nós precisamos construir, né, novos Jesusinhos, né, novos líderes dentro das nossas empresas, pessoas que se tornem referência dentro das nossas empresas. Afinal de contas, toda empresa é feita de pessoas, e quando você investe em pessoas, você está investindo na sua empresa, e quando as pessoas crescem, a sua empresa cresce. Eu separei 3 habilidades importantes que você precisa trazer para o seu negócio, que é desenvolver novos líderes dentro da sua empresa. Então essa é a sua função dentro do seu negócio. Se você quer avançar, se você quer construir um negócio de sucesso, você precisa desenvolver novos líderes. Crie uma ferramenta aí dentro do seu negócio. Aqui funciona muito bem para nós, né? Já falei nesse vídeo, vou repetir as reuniões de one-on-ones, né? De você se conectar com o seu liderado e trazer ele para uma posição maior. Criar uma cultura de crescimento e aprendizado, isso é muito importante, sabe? Aqui dentro do nosso escritório nós temos um valor chamado Crescemos Juntos, onde nós incentivamos e motivamos os nossos colaboradores a estudar, a se desenvolver, porque de verdade esse é o meu papel aqui e esse deve ser o seu papel, de fazer com que as pessoas se tornem melhores. Influenciar o mercado e a sociedade com valores sólidos. Se você abraça, se você ama o seu colaborador, se você realmente se entrega por ele, acredite,
Se você tem princípios e valores cristãos, você vai ser um agente de influência muito importante para a vida desse colaborador e tenha certeza que você vai fazer dele um pai de família melhor, uma mãe, uma esposa melhor, você vai fazer com que ele seja um filho melhor, porque você vai ser uma influência para a vida dele, uma influência positiva para a vida dele, porque essa é a nossa função. Mais do que construirmos negócios de sucesso, e eu acredito que nós devemos fazer isso, é construir pessoas de sucesso. Eu acredito muito nisso, por isso que, sabe, aqui dentro da minha empresa, eu me importo muito com quão as pessoas elas se sentem bem aqui no nosso negócio, o quanto elas estão felizes, o quanto elas estão crescendo, a gente investe nisso, a gente sabe que muitas vezes as pessoas se desmotivam, muitas vezes elas não entendem até o que a gente está fazendo. Eu sinto muito que às vezes sai alguém aqui triste, frustrado, mas acredite, né? Tudo que a gente faz olhando para o que eu posso fazer de melhor por cada pessoa que faz parte do meu negócio. Então, por isso, meu amigo e minha amiga, se você chegou até aqui, sou muito grato pela sua vida, porque eu sei que você vai aplicar esse conteúdo no seu negócio e você vai prosperar com o favor de Deus, você vai prosperar, né, alinhado com a verdade, com a vontade do Senhor. Então, parabéns por você ter chegado até aqui. Parabéns pelo seu compromisso com a sua empresa. E eu quero que você deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou dessa aula, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui no nosso canal, no nosso, né, isso aqui vai estar disponível no YouTube, no Spotify, então tenha certeza que quero trazer mais conteúdos para você, mas eu quero ouvir o seu feedback, eu quero ler o seu feedback, então coloca aqui embaixo o seu feedback sobre essa aula, e se você gostou, curta, e se você gostou a ponto de entender que isso pode ser importante para alguém, por favor, compartilhe, siga as nossas redes sociais e nos vemos na próxima aula. Um abraço!